Senhor Deus, nosso Pai todo bom, misericordioso e justo, Senhor Jesus, nosso guia e modelo, governador do nosso orbe, nossa referência, espiritualidade amiga, venho humildemente agradecer por essa noite, por essa casa extremamente acolhedora, por nossos irmãos com os quais compartilhamos esse momento, também numa escala maior com todos os nossos irmãos com os quais compartilhamos essa experiência terrena tão valiosa, tão oportuna num momento no qual o planeta se encontra, um momento de transição, momento esse que espero que nos inspire também a nos transformarmos, a nos melhorarmos, que seja um incentivo para que, da mesma forma com que o planeta evolui a todo instante, que esse incentivo também nos mova a essa evolução, a essa melhoria. Quero agradecer por cada experiência nesse planeta, cada obstáculo, cada degrau, cada desafio, cada emoção, seja ela boa ou ruim, pois nesse planeta escola, cada acontecimento, cada momento é uma lição. Lições essas que são indispensáveis para que possamos concluir essa trajetória de forma proveitosa, de forma laboriosa, porque sabemos que não viemos para o ócio, não viemos com o propósito de estacionamento nessa oportunidade terrena. E agradeço, pedimos humildemente que toda essa misericórdia possa nos alcançar os enfermos, alcançar nossos irmãos que sofrem guerras, que também os que fazem sofrer sejam alcançados, nossos irmãos em situação de cárcere, no qual imagino que tenham todo um sentimento de introspecção que às vezes pode ser muito doloroso e às vezes também muito proveitoso. Que essa misericórdia também possa alcançá-los e norteá-los. Que assim seja. Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é obediência construtiva e que está em Paulo, capítulo 4, versículo 1. Lembramos que nossas palestras estão disponíveis no canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema obediência construtiva, é com muita alegria que convidamos agora a nossa amiga Fádua Schecker, que é palestrante espírita e colaboradora aqui no Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Fádua. Boa noite, caríssimos irmãos. É com muita alegria e com muita gratidão à Casa Espírita que hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 126 do livro Vinha de Luz, intitulado Obediência Construtiva. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, nos diz: E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados. Paulo se considera preso do Senhor. E o que é o preso do Senhor? Na
condição de espíritos, todos nós estamos presos aqui na terra ao nosso corpo. E além dessa primeira prisão, nós temos inúmeras outras prisões. Nós estamos ligados a muitas outras. Mas Paulo, ele se considerava preso do Senhor. E o que significa ser preso do Senhor? E nós somos presos do Senhor? Ou estamos presos às nossas vaidades, aos nossos egoísmos, ao nosso orgulho? Então, todos nós somos presos. Mas, qual prisão nos favorece, nos promove o crescimento, nos promove a evolução? Paulo nos diz nesse versículo da carta aos Efésios: e assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O que é vocação? A qual vocação Paulo está se referindo nesse versículo? A vocação, meus irmãos, do ponto de vista religioso, ela é entendida como um chamado divino. Nós temos as demais vocações, os demais talentos, os demais dons, aquilo que fazemos com muita facilidade, com muita realização. Mas qual é a vocação que Paulo se refere? É essa vocação como um chamado divino. E nós, assim como Paulo, a qual vocação somos chamados? Enquanto espíritos que somos, nós somos chamados a evoluir, a crescer, a desenvolver. Como espíritos que somos, essa é a nossa vocação. Essa é a vocação à qual somos chamados. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui encarnados. Então, meus irmãos, nós nos entendemos, assim como Paulo, como presos do Senhor, desde que assumamos a vocação às quais fomos chamados. Nós somente poderemos nos conceber como presos do Senhor quando assumirmos a vocação a qual nós fomos chamados. A vocação para servir o Cristo, a vocação para evoluirmos
crescermos e desenvolvermos. Essa é a prisão a que Paulo se refere. Preso do Senhor. Mas essa prisão, ela é também uma oportunidade. A oportunidade de evoluirmos. A oportunidade de evoluirmos por meio do serviço ao Cristo. A obra do Cristo. Vejamos então o que nos diz Emmanuel acerca dessa passagem de Paulo. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhe sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo, nesse versículo, nós podemos perceber que, na leitura do Evangelho, precisamos nos fixar, nos prender às lições divinas, de modo que possamos absorver o conteúdo de sabedoria. E continua Emmanuel. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. E o que é providência? A qual suprema humildade Emmanuel se refere? É a essa falsa modéstia que nós comumente vivenciamos? Ah, eu não sou tão bom assim. Não fiz tão bem assim. Ou é a suprema humildade do serviço? Ou é a suprema humildade de confiar nos desígnios da providência? E o que é providência? Essa providência, com P maiúsculo, essa providência divina, segundo Allan Kardec, no livro A Gênese, a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. É o zelo, o cuidado de Deus, o empenho de Deus para com as suas criaturas. Continua Kardec. Ele, Deus, está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. E a suprema humildade de Paulo de Tarso é quando o homem é chamado a confiar inteiramente nessa divina providência. Pois esta é o meio pelo qual ele conduz com sabedoria e amor todas as criaturas aos fins que foram destinadas. À vocação a que foram destinadas. Então, a providência divina
é o que nos conduz aos fins que fomos destinados. A divina providência, segundo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, se refere às disposições, amor, sabedoria, bondade, pelas quais Deus nos conduz aos fins que fomos destinados. Aquele homem sábio e vigoroso, continua Emmanuel, que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade da fé. E quando Paulo assim se coloca, ele se considera um prisioneiro do Senhor. Quando ele se rende incondicionalmente aos desígnios da providência divina, nos revelando a sublime qualidade de sua fé. E continua Emmanuel nos falando de Paulo, enquanto um prisioneiro do Senhor. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Intriga no sentido bíblico, né? Traição. Está se referindo aqui, né, à traição judaica, né, que não reconhece o Cristo. Então, nos diz Emmanuel, não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes e nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Então, Paulo, ele não se vinculava, ele não se ligava a essas questões. Ele não examina serviços prestados. Ele não observava o que um e o outro fazia. É o outro. É a caminhada do outro. Ele também não relaciona lamentações, como nos diz Emmanuel. Paulo não se prende às prisões às quais nos sujeitamos aqui na terra. Paulo não se prende às prisões das vaidades, do egoísmo, do orgulho, das opiniões alheias, das lamentações. Ele não se prendia a nenhuma delas. E Emmanuel continua nos dizendo que, compreendendo que permanece a serviço do Cristo, e cônscio dos seus deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Esse trecho é exatamente o que nós acabamos de comentar. Que Paulo, ele não era prisioneiro assim como nós somos dessas prisões terrenas, presos à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, à opinião alheia. Paulo
ele servia ao Cristo e tinha consciência dos deveres sagrados que lhe competia. Por isso, ele se dá por prisioneiro da ordem celestial. Qual ordem celestial? O ordenamento, as leis divinas necessárias ao nosso crescimento, à nossa evolução, ao serviço do Cristo. Então, nos diz Emmanuel, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão, porque ele confia. Essa é a principal questão referente a essa obediência construtiva. Não basta a fé, não basta a crença. Como disse a música, não bastam as palavras que se perdem. Mas o que realmente nos faz presos ao Senhor é a confiança. E Emmanuel nos diz ainda, simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Essa frase que inicia esse capítulo. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Essa simples frase demonstra a elevada concepção de obediência. Obediência porque confia. A mensagem, número 16 do livro Pão Nosso, nos diz que, complementando o nosso estudo da noite de hoje, a quem obedeces? Já que estamos falando de obediência construtiva, de confiança, a quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para que todos os que lhe obedecem. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Neste trecho da mensagem 16 do livro Pão Nosso, podemos perceber a íntima relação com o estudo da nossa noite de hoje, que fala de obediência construtiva. Nessa mensagem, fala-se da nossa submissão por virtude construtiva. Mas, muitas das vezes, nós
nos submetemos aos impulsos baixos da natureza, aos nossos instintos, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Continua a mensagem. Continua Emmanuel. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. A gente pode observar uma aparente contradição, mas é só aparente, é só uma aparência de contradição. Por quê? Se nos submetermos aos desígnios divinos, aos desígnios da providência divina, seremos verdadeiramente livres. Então, a obediência é o que nos torna verdadeiramente livres. É o que nos liberta dessas prisões às quais ainda estamos ligados. Que nos liberta desses instintos contra os quais ainda lutamos, na medida da nossa consciência, da nossa evolução. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias? Antes de observares o conselho do Mestre Divino, acaso nós atendemos às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observarmos o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, somente nos livraremos dessas prisões mundanas quando atendermos aos ensinamentos vivos de Jesus. Temos ainda outra mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier também, intitulada Que buscais? Essa mensagem trata do versículo do capítulo 1, versículo 38 do Evangelho de João. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Jesus nos pergunta: Que buscamos? O que estamos buscando? O que temos buscado? E aí eu selecionei um trecho dessa mensagem que nos diz que quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Então, nós podemos perceber que em diferentes mensagens
somos ensinados a obedecer os desígnios supremos, a obedecer os desígnios da divina providência, para que sejamos verdadeiramente livres das prisões às quais estamos submetidos. E voltando à nossa mensagem de hoje, do livro Vinha de Luz, continua Emmanuel. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Devemos priorizar Jesus em nossas experiências, em nossas vivências. Conferir-lhe primazia à vontade de Jesus. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Então, somente quando predominar, houver a primazia da vontade de Jesus, é que alcançaremos a posição no seio das esferas, é que alcançaremos a evolução, é que daremos mais um passo na nossa caminhada evolutiva. E Emmanuel finaliza a mensagem, o capítulo 126, Obediência Construtiva, nos dizendo que, imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo, em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Emmanuel nos convida, nos exorta a sermos fiéis servidores do Cristo, imitando o apóstolo Paulo. Pois somente assim nós abandonaremos a caverna, as nossas mais primitivas e impulsivas tendências. Complementando o estudo desta noite, e ainda sobre aquelas duas mensagens que nós estudamos, a quem obedeces e que buscais, nós podemos observar que essa mensagem de obediência, ela pode tanto se direcionar aos nossos instintos inferiores, quanto aos desígnios da providência divina. A quem estamos obedecendo? A que estamos obedecendo? Aos nossos instintos inferiores? Ou à vontade de Deus que nos aproxima dos espíritos superiores?
Primeiramente, ao nascermos, obedecemos aos nossos instintos. E paulatinamente, gradativamente, vamos aprendendo a direcionar a nossa vontade na direção de Deus. Quanto mais grosseiro é o nosso espírito, quanto mais rude, quanto mais preso a esses instintos inferiores, mais ele obedece a esse instinto. E mais se revolta com os acontecimentos que contrariam a sua vontade. Até que, paulatinamente, esse espírito vai se afastando do instinto primitivo, até que um dia se torne um espírito puro. E ainda quanto à questão da obediência construtiva, tema desta noite. Por que Emmanuel intitula esse capítulo de obediência construtiva? Porque é aquela obediência baseada na confiança. É aquela obediência que nos eleva, que promove o nosso crescimento, que promove a nossa evolução. Bastamos que tenhamos fé para isso? Para essa obediência construtiva? Vejamos o que nos diz a questão 354 do livro O Consolador. Poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então, quando temos fé, guardamos a certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas de poder afirmar eu sei. E eu sei por quê? Porque eu confio. Assim como nós perguntamos a uma criança se a mãe dela a ama, e ela diz que sim. E quando questionamos, por quê? Porque eu sei. Porque ela confia. Assim nos diz que conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, confiar é dizer eu sei.
Obedecer, meus irmãos. Quais exemplos de obediência a Bíblia nos traz? Que possamos seguir, que possamos nos inspirar no serviço do Cristo. Desde Abraão, quando ele ia sacrificar a Isaque, por ter supostamente ouvido a Deus, Moisés recebia orientações divinas, mas quantas vezes ele duvidou ou se enganou? Zacarias foi visitado por um anjo que lhe avisou do nascimento de seu filho. Mas Zacarias respondeu: de onde terei certeza disto? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. E o anjo Gabriel disse que ele ficaria mudo até o nascimento de João. Já Maria, independentemente da polêmica de como se deu a concepção de Jesus, o que surge de Maria na Bíblia é: faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a obediência construtiva a qual somos hoje chamados a confiar nos desígnios da providência divina. Muitas vezes nos revoltamos com esses desígnios, não compreendemos, não sabemos porquê. Mas é a confiança que nos permitirá obedecer de modo a nos libertar, a evoluirmos. E assim, finalizamos este estudo de hoje com essa exortação de Emmanuel, para que imitemos o exemplo de Paulo e tantos outros. Sejamos servidores do Cristo em toda parte e abandonemos a caverna primitiva da impulsividade. Muito obrigada.